da revista Calibre, e esse vídeo tem como título Mil Faces de um Terrorista, Carlos Marighella. Porque eu fiz uma pesquisa no Google, no YouTube, e a única coisa que eu encontrei desse marginal foi postagens colocando o cara como se fosse a própria Maria Teresa de Calcutá, né? Então nós vemos que a censura não é só proibir isso ou aquilo, né? Mas não deixar que as pessoas saibam na realidade quem foi este ou aquela pessoa. Não deixar que este ou aquele fato da história sejam conhecidos pelas pessoas, né? Então até fizeram uma escola, colocar o nome de Carlos Marighella, né? Se não me engano foi na Bahia, né? Então eu vim trazer isso aqui mais para pontuar uma presença, né? Para que depois vocês coloquem aí nas redes sociais, se tiver, quem tiver blog, coloque esse vídeo aí no blog. E eu vou começar com uma entrevista que o Konrad Dekker, que era um jornalista da revista troikista francesa Front, ele fez uma entrevista com Marighella em outubro de 69, que foi um mês antes da morte dele. E quando foi sair a revista, a edição mensal de novembro ia sair, eles tiveram que mudar porque ocorreu a morte dele, né? Então, começando a entrevista. Fronte. Por que iniciar pela guerrilha urbana? O terrorista Marighella responde. Na condição de ditadura em que se encontra o país, o trabalho de propaganda, de divulgação a priori, só é possível nas cidades. Movimentos de massa, sobretudo os que foram organizados pelos estudantes intelectuais, grupos de militantes sindicalistas, criaram nas principais cidades do país um clima favorável à acolhida da luta mais dura, ações armadas. Os revolucionários conseguiram a cumplicidade da população. A imprensa clandestina avança. A cidade reúne, pois, as condições objetivas e subjetivas requeridas para se possa desencadear com êxito uma guerrilha. A guerrilha rural deve ser posterior à guerrilha urbana, cujo papel é eminentemente tático. Fronte. Como imagina a continuação da guerrilha urbana? E o terrorista responde. Pode-se fazer uma enormidade de coisas. Sequestrar, dinamitar, abater chefes de polícia, continuar expropriando armas e dinheiro. Ele não ia roubar as armas e nem ia roubar o dinheiro, ele ia expropriar. Então, se tu ver o linguajar dele e o que ele propaga aqui que deveria ser feito, né? E se nós formos analisar a situação do crime nos dias atuais, 2015, nós vemos que é a mesma tática, né? O pessoal explode banco, mata, faz, acontece, ou seja, aí você vai olhar, existe um manual do guerrilheiro urbano, e é esse o manual que eles usam, certo? É dali que eles tiram as ideias. Já posso anunciar que raptaríamos outras personalidades importantes e por objetivo de maior envergadura do que libertar apenas 15 presos políticos. E aí Front pergunta, alguma simpatia em particular? E Marighella, estive na China em 53 e 54, com o partido PCdoB, que me enviou. Na China estudei muito a Revolução, mas falando de inspiração, a nossa vem especialmente de Cuba e do Vietnã. A experiência cubana para mim foi determinante, sobretudo no que respeita a um pequeno grupo inicial de combatentes. E aí agora aqui eu quero ler para vocês alguns trechos, né, escritos por esse grande humanista que é o Marighella. Então ele bota assim, já na abertura, a acusação de violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita. Pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário enganjado na luta armada contra a vergonhosa ditadura. Qual é a missão?
O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e inflige dano sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O trabalho principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar, desmoralizar os militares. É inevitável, esperado, necessariamente o conflito armado do guerrilheiro urbano contra os objetivos essenciais. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas. É para matar. No Brasil, o número de ações violentas realizadas pelos guerrilheiros urbanos, incluindo mortes, explosões, capturas de armas, munição, explosão, bancos, etc., é o suficientemente significativo como para não deixar dúvida em relação às verdadeiras intenções revolucionárias. A execução do espião da CIA, Charles Randall, um membro do exército dos Estados Unidos que veio da guerra do Vietnã para se infiltrar no movimento estudantil brasileiro, os lacaios dos militares mortos em encontros sangrentos com os guerrilheiros urbanos, todos são testemunhas de fato que estamos em uma guerra revolucionária, completa, e que a guerra somente pode ser livrada por meios violentos. Esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta, pela qual continua concentrando sua atividade no extermínio físico dos agentes da repressão e dedicar 24 horas do dia para a expropriação dos exploradores da população. A razão de ser, seria a seguinte: para a existência do guerrilheiro urbano, a condição básica qual atua ou sobrevive é o de atirar. O guerrilheiro urbano tem que saber disparar bem, porque é requerido por esse tipo de combate. Tiro e pontaria são arma e ar de um guerrilheiro urbano, certo? Ou seja, é um franco atirador, é um matador, né? Por treinamento, por experiência. Espalhar o terror. A guerrilha deve provar sua combatividade de decisão, firmeza, determinação e persistência no ataque contra a ditadura, com táticas de guerrilha urbana. Enquanto tanto, o governo terá que tirar suas tropas para poder vigiar os bancos, indústrias, armarias, barracos, militantes, televisões, escritórios, tanques de armazenamento de gás, refinarias de petróleo, aviões, portas-aviões, portos, aeroportos, hospitais, centros, etc, etc. Ou seja, qualquer coisa era algo para ele. O negócio dele era a guerrilha urbana. Não, de tal maneira que as tropas do governo não possam deixar a área urbana para perseguir o guerrilheiro sem arriscar abandonar a cidade. Emboscada. As emboscadas são ataques tipificados. Isso tudo que eu estou lendo, tá? Isso tudo está nesse manual do guerrilheiro urbano. Foi feito por esse marginal do Marighella. Então, se tu vê o que ele diz ali no manual e o que hoje acontece nos dias atuais, o pessoal sequestra o gerente do banco, né, para ir lá assaltar depois, coloca explosivo nos bancos, ataca os caixas forte. E se tu for ler o manual do guerrilheiro urbano, é a mesma situação. Tá ali o manual. Tá ali de onde é que eles tiram as ideias. Certo? Então, quer dizer, na verdade, a esquerda foi que alimentou esses bandidos que hoje estão nos morros, certo? Foi a esquerda que ensinou eles como é que se faz. Foi a esquerda que ensinou. O objetivo principal da tática de emboscada é de capturar as armas e castigá-los com a morte. As emboscadas para deter trens de passageiros são um propósito de propaganda. O franco atirador guerrilheiro é o tipo de lutador ideal, especialmente para as emboscadas, porque pode se esconder facilmente nas irregularidades do terreno, nos trechos de edifícios. As emboscadas têm efeito devastador no inimigo, deixando-o nervoso. E então, que fique claro, se havia chance de capturar Marighella vivo, como você vai ver que não teve, ele não deveria ter sido envolvido na operação. Mas ele não é um herói. Então, aí agora, eu quero deixar para vocês, para finalizar, vocês vão ver esse vídeo aí, onde aparece o finalmente, como é que se acabou.
que é como acaba todo marginal, todo terrorista no colo do capeta. Então, pessoal, como eu disse, eu fiz a pesquisa, não encontra nada falando desse traste no Facebook ou no YouTube, que não seja colocando ele como a Madre Teresa de Calcutá. Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Dê um like aí no vídeo, coloque seu comentário, porque tudo isso aí ajuda que o vídeo alcance mais pessoas. E se você tem um blog, coloque lá no seu blog, coloque nas redes sociais onde você frequenta, Twitter, Facebook e etc, etc.